Fixou? Uhum. Olá! Já vou chamar aqui a nossa convidada. Não tá aqui ainda. Vou entrar daqui a Tá pouquinho. entrando. Hoje nós vamos ter um assunto muito bacana, junto aqui com um dos monitores da TMS, que vai estar aqui junto conosco, conversando então sobre mediação. Assim que a Marilene Marudinha entrar, E eu aqui acho ó, que já ele entrou. entrou. Aqui, né? Uhum. Tá entrando a Marilene. Olha! Oi, Entrou, Marilene. Coisa boa. Direitinho. ótimo. Muito Oi, bem. Então aqui o pessoal tá entrando, Marilene. Nós vamos aguardar um pouquinho o pessoal tá. entrar para a gente começar, mas lembrando então a todos, eu já fixei o tema da nossa conversa, né? Tu vais hoje conversar aqui conosco sobre mediação de conflitos, né? Que é um tema assim bem pertinente e Uhum. que a gente precisa conversar mais, cada vez mais, né? Principalmente no nosso meio, né? Entre os psicólogos também. É. Não só dos psicólogos, mas como também do pessoal que trabalha com direito, na E verdade, também né? com o Cada vez ganha pessoal. uma força maior. Então, eu acho um tema super interessante que abrange diversos assuntos, assim. E ninguém É, melhor do que tu para falar conosco sobre isso. vamos lá. E eu diria que ele é bem mais amplo também, porque ele pode abarcar o mundo empresarial, então os Sim, administradores, contadores, tem uma. Todos os lugares têm. Então, a mediação pode ser útil é para verdade, diferentes Marilene. Muito, contextos, né? Uhum. muito bem colocado. Muito bem Na colocado. E eu acho que isso, a tua comunidade, fala na abrange a comuni todos que estão na na comunidade, escola. comunidade também, Uhum. escolas. A Cláudia é mediadora também vai estar juntas, né? É, eu fiz o curso lá contigo. Então vamos Pois é. começar. Eu acho que eu vou começar me apresentando, né? O Matheus vai se apresentar e depois eu vou te apresentar, porque eu acho que tu merece ser apresentada. Então, meu nome é Cláudia Cigarã, eu sou psicóloga e sou uma das criadoras da TMS, junto com o Eduardo Lomando, que é sobrinho da Marilene, né? E estou aqui com um dos nossos monitores. É um prazer, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Cigarã, sou estudante de Direito e Psicologia e um dos monitores, junto com a Cora Lomando, da TMS. E é um prazer estar aqui hoje com vocês todos. Na verdade, estudante de direito não mais, né? Já É, graduando, se tô formando formando agora agora, esse semestre, durante a pandemia. durante a É. pandemia, tá? Formado. E a nossa querida convidada, né? A Marilene Marodin. Ela é psicóloga, terapeuta de casais e família, mediadora de conflito, coordenadora da Comissão de Psicologia das Famílias do IBDFAM, do Rio Grande do Sul, e superintendente regional do CONIMA, que é o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem. E, claro, diretora da CLIP, Clínica de Psicoterapia e Instituto de Mediação, que foi aonde eu muito já convivi com a Marilene na CLIP, onde eu já dei aula, onde eu já estudei muito, e é uma instituição muito querida por mim. E não sei se tu está me ouvindo, Marilene, tá? Falhou, falhou um pouco, É, não sei que eu se vi, foi eu na vi minha rede, que tava não rodando ali sei a se tua foi na imagem. minha rede. Uhum. É, Mas, mas Marilene, então, fala. o que eu ia falar é que marca bem que somos família, né? Somos, com Eu certeza. parente do Estão, Eduardo, tu, né, do Matheus, e nós estamos todas em família. com E certeza. é um prazer para mim esse convite, uma honra. Tu, Cláudia,
e o Eduardo são meus dois queridos do coração. E agora o Matheus acho que também vai entrar, né, Matheus? Vai ter um lugarzinho. Fico infeliz em ter essa notícia. Também vai ter, junto com meus outros dois queridos. Né? É isso. Eu agradeço também a TMS. A terapia dos movimentos sistêmicos. Não está falhando agora. E Marilene, assim, a gente, né, vai conversando conosco, nos trazendo, né, nos brindando com o teu conhecimento sobre mediação. E à medida que for chegando perguntas, então, o pessoal que está aí nos assistindo, por favor, participem, tragam as questões de vocês, os comentários, perguntas, para que a Marilene possa hoje nos orientar, né? E nos brindar, porque, olha, é uma profissional que conhece muito mediação, né? Eu acho que tu é uma das pioneiras, inclusive, né, Marilene, nessa área aqui no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, realmente, né, eu fui uma das precursoras e até uma notícia, o CONIMA vai fazer um livro sobre a história da mediação no Brasil, e me convidaram para fazer parte do conselho editorial e vai ter esse registro, então, tá? De todo o desenvolvimento da mediação em todo o Brasil. Ah, que bacana, muito legal. Para ficar marcado, né? Esse movimento. Está falhando? Não, agora eu te ouvi. De vez em quando está falhando um pouquinho. Eu não sei como é que o pessoal está nos ouvindo. Vocês estão nos ouvindo bem antes da gente começar a conversa? Quem é que nos dá um retorno, assim? Como é que a Marilene está sendo ouvida por vocês? E eu e o Matheus. Vamos ver. O Eduardo, que está ali. Espero que estejam nos ouvindo bem. Então, vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Muito bem, muito bem. Que então, ótimo. Marilene, assim, né? A gente está vivendo, em especial nesse momento, que é um momento de conflito mundial, em todos os sentidos, né? E com certeza atingindo as famílias, atingindo os casais. E a gente sabe, assim, que muitos conflitos estão eclodindo. E nós, profissionais da saúde, e também hoje, então, já também da área jurídica, nos chegam muitos desses conflitos. E o cuidado de lidar com eles num momento tão especial como esse, né? Onde muitas coisas estão aí rompantes, estão eclodindo, e a nossa responsabilidade em receber essas pessoas vindas de onde for, como tu bem colocaste, porque não são só nas famílias, são nas empresas, nas instituições, enfim, né? Realmente é um conflito que está tomando proporções muito abrangentes, e o cuidado que o nosso trabalho deve ter em auxiliar essas pessoas a não tomarem decisões de rompante, de impulso, de momento, e sim poderem refletir exatamente o que está acontecendo com elas nesse momento. E acho que, então, o profissional, o mediador é um profissional, enfim, bastante importante nesse momento, né? Ou a da gente também pensar nesta linha. Então, por isso que a gente te convidou para nos trazer um pouquinho desse trabalho do mediador. Então, eu gostaria assim, que tu iniciasse a tua conversa nos explicando para quem está nos assistindo aí, o que é mediação de conflito, qual é o papel do mediador de conflito. Bom, primeiro, assim, falando um pouquinho no que tu situaste, né, que me ocorre, que tu falaste de como esse momento está um momento difícil para todas as pessoas, né? É um momento onde a família, já que nossa abordagem hoje é mais voltada ao contexto familiar, onde as famílias, por essa convivência forçada que estão tendo, há uma exacerbação da conflitiva, né? Porque nós estamos cercados
por medos. E o medo, né, traz sempre muita insegurança, muito temor, né, dá muita ansiedade. E muitas vezes essas ansiedades, elas se repercutem e dificultam que as pessoas possam conviver, o viver com o outro, né, de uma maneira mais sadia, desenvolvendo habilidades de solidariedade, de cooperação, porque há uma exacerbação desses temores. Então, muitas vezes há repercussão nas relações dos casais, por exemplo, numa família, né? O casal fica ansioso, angustiado, um responde para o outro já de uma maneira mais agressiva, a resposta vem também do outro lado, e cria-se muitas vezes o que nós chamamos de espiral do conflito, né? O conflito vai aumentando, aumentando, e assim, ó, o que tem de risco aí? Algumas vezes o casal achar, né, que não podem mais viver juntos, que tem que se separar, e nesse momento, por exemplo, poderia ele ser auxiliado por um mediador, que é uma pessoa que não toma partido nem de um nem de outro, mas auxilia esse casal a que eles restabeleçam a comunicação, que eles possam conversar e falar dos seus sentimentos, mas sem aprofundar esses sentimentos, como é na terapia, que mediação é diferente de terapia, apesar de que é terapêutico, né? Então, ele pode conversar e resolver as questões que estão pendentes entre eles, né? Sempre procurando buscar a solução daquele conflito que estaria ocorrendo. Então, o mediador auxilia na retomada do diálogo, na retomada da comunicação, e na retomada de uma comunicação, Cláudia, que permita que esse casal assuma as decisões com autonomia. As decisões são eles que vão buscar, né? São eles juntos, e o mediador só auxilia a criar esse ambiente de diálogo. E através do diálogo, essas pessoas, né, tendo autonomia, respeitando um ao outro, porque esse é outro ponto importante, né? Muitas vezes nos conflitos as pessoas, sem querer, não se respeitam mais, né? Se magoam, se dizem coisas, né, que depois vão ser lembradas e vão ficar uma marca. Então, o mediador auxilia para que esse diálogo seja num nível que as pessoas mesmas vão construindo as decisões, por exemplo, de um ponto que elas têm diferenças, né? E eu diria assim, ó, que quando a gente convive com o outro, né, com decisão de conviver, né, tá, vamos lá para uma fazenda, vamos para a praia, né? Aí tem autonomia da escolha. Mas quando é uma convivência compulsória, traz consequências, e algumas vezes também é uma convivência excludente. Por exemplo, eu estou com uma tia hospitalizada, fazendo uma cirurgia, e eu não posso visitá-la, né? Então, também as restrições, né, para as pessoas nesse momento é uma sobrecarga, né? Tem restrição às crianças, né? Se não vamos falar um pouco então dos filhos. Os filhos estão sem escolas, estão com um movimento dentro de casa, onde eles são uma superatividade, exigindo muito dos pais. E isso também cria ansiedades, né? Cria questões de conflito. Então, como administrar essas situações? E a busca de um mediador, se eclode assim, um conflito desses numa família,
vai ajudar aquela família, aquele casal, aquelas irmãs, por exemplo, ou os personagens, né, envolvidos naquele conflito, a tentarem, através de uma aproximação, né, através de um diálogo, que hoje em dia a mediação, por exemplo, ela está sendo feita online, né, justamente pelo momento em que nós estamos vivendo, assim como as terapias online também, não é? Faz também mediação online, e através, então, de criar esse espaço de diálogo, ajudar na retomada de uma comunicação. Então, a implicação disso para a vida das pessoas é muito importante, porque elas retomam a sua própria vida, elas retomam tomar as suas próprias decisões e não delegar para alguém assumir para um terceiro, né? Não sei se eu clareei o que vocês acham, me escutando, se teria alguma questão que gostariam que a gente falasse mais. Acho que o pessoal também pode ir te perguntando, Marilene, mas eu acho que isso que colocasse é uma coisa fundamental, né, da importância do mediador, que vai trabalhar de uma forma focada, né, na questão ali daquele conflito, mas auxiliando as pessoas a resgatarem um diálogo para poderem enxergar o conflito, mas não ficarem cegos por eles, né, onde também nesse diálogo enxerguem a pessoa com quem eles estão conversando, que está ali por trás, né? Ou que está ali presente junto. Por exemplo, né, Cláudia, uma situação que está ocorrendo bastante, são casais de namorados, né, que pela pandemia, o que eles vão fazer? Eles vão continuar se encontrando, eles vão se distanciar, né? E é uma decisão a tomar. Então, algumas vezes, é importante que esse casal decida com maturidade como é que vão encaminhar esse momento da vida deles, né? E também até, agora, o Matheus está aí colaborando também com a gente, a questão do contrato de namoro, né? Que é fundamental, e aí a mediação se enlaça com o direito, né, de que essas pessoas possam decidir conscientemente, sem se sentirem ofendidas um ou outro, e fazerem esse contrato de namoro com um advogado, no caso, né, ou entre eles, e que dê tranquilidade, por exemplo, até em relação ao futuro deles. Vão ser considerados uma união estável porque vão morar juntos? Ou vão ficar um tempo separados? Quanto tempo? Como é que vai ser essa convivência? E algumas vezes, esses conflitos que surgem, por exemplo, de mau entendimento, pode levar ao rompimento da relação, né? Porque as pessoas ficam magoadas, e isso, na medida em que podem resolver esses impasses, porque o conflito é um impasse numa situação, né? Como um vê e o outro vê. Na medida em que o casal consegue resolver esse impasse, ele sai fortalecido do relacionamento, né? Sai no relacionamento fortalecido. Aí consegue vir aquela ideia do conflito, da crise como oportunidade, né? Porque isso. É assim que ela se torna uma oportunidade. Isso aí. Então, Mas tu está colocando uma coisa bem importante, assim, Marilene, com relação até a essa questão do trabalho do mediador, que às vezes até para poder aprender ou se comunicar melhor sobre impasses, porque não precisa necessariamente ser sobre um conflito, enfim, horroroso, né, estrondoso.
e sim sobre impasses na relação. Tu trouxeste uma coisa interessante de um contrato de um casal de namorados, que pode buscar alguém, né, para auxiliá-los a encontrar um melhor contrato que atenda aos dois. Né? De uma forma segura, porque acho que isso também um espaço de mediação é um espaço seguro para conversar sobre alguma coisa que está dolorosa, que está difícil. Né? Tá difícil. Eu acho que até é um ponto interessante isso que tu trouxe, porque isso é uma visão que eu, pelo menos, percebi dentro do direito, que quando é algo dessa forma, sempre se pensa em litígio, né? E o litígio sempre se pensa num conflito entre as duas partes, uma versus a outra. E eu acho que trouxe um ponto muito interessante, né? Sobre essa questão que a mediação, ela proporciona que as partes sejam os autores dessa resolução desse conflito. Né? Diferente da forma judicial, onde tu delega para um terceiro resolver esse impasse. Né? Sim, como se o saber estivesse fora das pessoas, né? E, não ali. E a mediação surgiu justamente, né, no início com esse nome, a solução alternativa de conflitos. Né? E esse alternativo era muito ligado ao judiciário, alternativa à judicialização dos conflitos. Né? Hoje em dia, não se trabalha tanto com alternativa, porque no judiciário também já tem mediação, né? Já foi introduzida essa possibilidade. Mas então se trabalha com solução adequada de conflitos. Né? Porque seria uma maneira que não seria litigante, que leva as pessoas a resolverem suas questões, né, de uma maneira mais harmoniosa. Por exemplo, quando um casal resolve se separar, né, vamos botar assim, que eles têm filhos, né? Então eles têm que decidir entre eles como é que será essa convivência com os filhos deles. Com quem vai ficar o filho, onde vai ser a casa que o filho vai morar, né? Como vai ser para eles manter os filhos, qual o valor que cada um vai agregar e vai colaborar para a manutenção desses filhos. Né? E se tiver bens também, bens a serem partilhados. Então, são questões, por exemplo, que algumas vezes os casais não conseguem decidir. Se eles conseguem decidir sozinhos, maravilha, né? Mas algumas vezes existem diferenças. E essas diferenças podem atrapalhar a vida deles como pais, porque apesar de haver essa separação na conjugalidade, eles, se têm filhos, como pais, têm que se fortalecerem. Então, podem atrapalhar, podem haver utilização dos filhos para ganhar mais dinheiro de uma parte ou de outra, enfim, não é? Jogos que o casal vai jogando. E a mediação auxilia a ter um espaço que eles possam conversar, respeitando as diferenças, o que um pensa e o que o outro pensa, né? Podendo validar essas diferenças e chegarem a consensos do que seria melhor para os filhos. Né? E não o que é melhor para um, o que é melhor para outro, mas sim olhando os filhos e ver o que é melhor para os filhos. Então, com isso, por exemplo, essa família sai de uma dissolução conjugal mais fortalecida, com os laços parentais mais fortalecidos e podendo também dar para esses filhos uma imagem de união, apesar da desunião conjugal. Então, romperam, porque quando há um rompimento de um vínculo conjugal, para as pessoas que rompem, elas rompem aquele laço com a outra pessoa. Mas os filhos sentem como perder uma família, né? Tanto que a gente sabe de pesquisas que a vida inteira, né, mesmo adultos, os filhos de casais separados, ficam com uma expectativa de que um dia os pais vão
se unir novamente, né? Isso as pesquisadoras trazem com clareza. Então, é essa união que a mediação possibilita na hora que abre um espaço e o mediador auxilia a retomada dessas questões usando técnicas e intervenções que a mediação propõe. Sim, até para que aquela dissolução, digamos, possa somente significar um fim de um ciclo para aquele casal e não um estrondo na vida deles e na vida familiar, aí incluindo os filhos, né? Sim, Acho sim. que sim, para que nesse processo de separação eles não se distanciem, inclusive dos valores que os uniram. Porque o fato de haver uma separação não significa que aquela pessoa não seja a mesma com quem se casou, não tenha mais os mesmos valores. Significa, às vezes, enfim, que os caminhos foram diferentes ou algumas situações aconteceram que não tornou mais possível a união, mas não torna o outro alguém, né, enfim, que daqui para frente vai se tornar um inimigo, né? Eu acho que quando se resgata esse diálogo, se resgata esses valores também, né? Acho que sim. E Marilene, assim, eu acho que de repente a Marilene podia trazer, acho que qual é a diferença, porque eu acho que isso provavelmente o pessoal deve estar se perguntando, entre um mediador, a diferença do trabalho de um mediador e de um terapeuta de casal e família, né? É assim, ó, eu acho essa diferenciação bem importante mesmo, porque para mim o conflito ele se dá nos vínculos. São vínculos que foram rompidos ou estão com problemas, né? E do meu entendimento, o terapeuta ele vai trabalhar olhando, ao menos como eu trabalho em terapia, né? Eu vou trabalhar olhando o que levou aqueles vínculos a se tornarem daquela maneira, o que tem que ver com a história daquele casal, o que tem que ver com a história individual de cada um dos dois, né? E chegar, então, a um repensar daquelas pessoas do que elas querem fazer diferente, do que elas querem reconstruir naquela sua história até ali. Tá? A mediação vai olhar a partir do momento daquele conflito, ajudando para que a solução daquela situação seja resolvida. Não se trabalha no passado, tá? Se trabalha na solução dali para frente. Né? Por exemplo, como é que aqueles filhos vão conviver com aqueles pais? Mas tu não vai trabalhar da onde começaram a brigar, o que houve naquela situação, o que aconteceu que levou ao rompimento. O mediador não trabalha com esse olhar, apesar de que também tem que ter, eu acho que nos dois, uma visão sistêmica, não é, Cláudia? É fundamental. Acho que sim, isso é uma coisa importante depois da gente poder entrar, né? O trabalho de um mediador sistêmico, essa visão sistêmica. Uhum. Eu acho bem interessante pensar ainda também quem pode ser um mediador, né? Porque eu acho que pode ser uma dúvida que o pessoal aí talvez não saiba, que eu acho que pode ser interessante esclarecer essa questão. Uhum. Olha, quem pode ser o mediador, tem algumas indicações que dizem assim: desde que tu tenha vontade de ajudar as pessoas a resolver os conflitos, tu pode ser um mediador. Por exemplo, um mediador comunitário, a indicação é que seja as próprias pessoas da comunidade. Porque quem vai ser mediando, quem vai ser mediado, né? As pessoas que vão participar da mediação, elas precisam confiar no mediador. E nas comunidades, ninguém melhor do que
os vizinhos, as pessoas de respeito da comunidade, para ajudar os outros que estão com problemas de vizinhança, de um bicho que entrou na minha casa, e que era do vizinho, no meu pátio, um som alto que tinha demasiado no vizinho, né? Então, seriam pessoas da comunidade. Por outro lado, repare que na mediação escolar, até as crianças são mediadoras. Existem, né, toda uma abordagem de que na sala de aula tenha um mediador, ou em alguma área assim, tenha um mediador. E que seja uma criança que aprenda a mediar os conflitos daquela sala. E por que eu acho que isso é importante de ressaltar, é que, reparem, se existe isso dentro de uma escola, fica criando uma cultura de pacificação social, que é fundamental. Não é essa cultura que, infelizmente, nós temos prioritária, que é uma cultura de litígio, de a lei do Gerson, ganha quem é mais forte, de ganha e perde. Então, já vai se construindo nessa criança uma ideia de que tem maneiras diferentes. Trazendo uma experiência, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho numa escola, e era uma escola infantil, uma pré-escola. E aí eram crianças bem pequeninhas, e aí nós trabalhamos essas crianças através de histórias infantis, porque era a maneira de ensiná-las a como resolver as situações de conflito. E trabalhamos os pais também, as professoras, o corpo docente da escola, e aí numa avaliação posterior, uma mãe chegou e disse assim, que ela estava brigando com o marido dela, e estavam os dois discutindo por um assunto lá, e aí diz que o filho, uma criança de 5 anos, chegou e disse para ela, por que vocês não conversam em vez de brigar? Olha ali um mediadorzinho ali. Então, vejam o quanto vai construindo, e instalando uma cultura de pacificação social, de respeito, de diálogo. Então, voltando então à pergunta do Matheus, eu acho que depende bastante de cada contexto, Matheus? Tem alguns contextos, por exemplo, se é um mediador que vai trabalhar mediando conflitos empresariais, ele precisa ser uma pessoa que tenha um certo conhecimento também da área empresarial. Se for uma empresa familiar, por exemplo, ele precisa ter certo conhecimento. Sim, do tema com que vai estar lidando. Acho que sim. A Suzana tem uma pergunta aí, Marilene. Quando encaminhar um casal para um mediador psicólogo ou advogado? Se tem diferença de um mediador psicólogo ou um mediador advogado? Olha, eu acho que tem um pouco de diferença, tá? Mas se a formação é uma formação, eu acho que boa, não teria tanta diferença assim no fundamento. A diferença que eu vejo seria assim, é que um tem mais sensibilidade para um olhar, o outro mais sensibilidade para outro. Até dizem que o ideal é que seja 2 mediadores, um com formação em psicologia e o outro em direito. Sim. E que isso seria o ideal, mas lógico que é fora de uma realidade nossa. Sim. Até foi uma experiência que eu vi dentro da Defensoria Pública, ali no núcleo de mediação, até 2 mediadoras lá da Clipe, que estavam fazendo, acho que, o curso lá com vocês, e uma era uma psicóloga e uma outra advogada. E eu vi como fechou muito bem a atuação das duas, porque as duas conseguiam ampliar esse campo de visão para as duas áreas, tanto da parte da psicologia, de fato, como a outra para a questão jurídica.
né? Então Sim. conseguiram abranger tudo isso e casar essas duas áreas. Achei super interessante. Até foi meu tema de TCC, na verdade, depois assim. Sim. Que ótimo, mas assim, ó, mas o que eu gostaria de marcar é que os olhares, tanto de um quanto de outro, tem que ser um olhar para a mediação de conflitos. E o profissional, quando vai fazer o curso, que nós temos o curso lá na Clipe, que a gente fala é que ele tem que tirar o chapéu da profissão original. Eu falei assim que o psicólogo tem mais tendência porque a gente não nega a nossa história passada, Sim, né? querendo ou não, tu tem uma bagagem teórica e prática Isso. que vai ser útil ali naquele momento, sem dúvida. E assim, para encaminhar, não é? Eu tenho vários encaminhamentos de situações, por exemplo, de terapeutas que têm uma paciente ou um paciente que está se separando e que me encaminham para trabalhar na mediação, tá? E aí se trabalha na mediação e a terapia continua concomitante, não prejudica porque é uma outra abordagem, né? É bem focada para aquela situação que as pessoas estão com dificuldades de resolver sozinhas. Então, esse terceiro, no caso, o mediador, entra para auxiliar a desvencilhar esse entrave que está marcando. E que às vezes num processo de terapia, né, até pelo tipo de trabalho, pode ser mais longo e não vai dar conta da necessidade daquela resolução que muitas vezes não pode esperar. E eu acho que Sim. aí entra o mediador, porque realmente é uma intervenção muito focada, né, em poder encontrar entre as partes uma sensação, um lugar de ambos estarem se sentindo ganhando quando encontram uma solução para aquele conflito, né? Onde existe uma igualdade entre as partes. Eu acho que até pode emendar já nessa pergunta da Rosane. Como as famílias entendem quando buscar a mediação ou a terapia. Eu acho assim, ó, que é buscar mediação se tem uma situação que quer resolver dali para frente. Tá? Eu tenho uma situação que tem um impasse e tem que algumas decisões a serem tomadas. Tá? Então, a buscar a mediação. Se querem tratar, ver o seu passado, ver como é que chegou àquela situação e examinar isso, vai buscar uma terapia. Tá? E isso, uma não exclui a outra, como eu falei, porque eu já recebo várias pessoas encaminhadas por terapeutas, até por analista. Está fazendo análise e encaminha para um determinado questão que precisa ser resolvida. E isso independe, né, do momento, né, onde a pessoa está. Tá? Eu li ali uma pergunta, por isso que eu fiquei pensando, não sei se é da Rosane, eu não enxerguei de quem era. Mas a pessoa diz que não existe mediadores só advogados ou psicólogos. E é justamente o que nós estávamos falando no início. Talvez ela não tenha acompanhado o início de que, dependendo da área, são administradores, né? Tem sociólogos que são mediadores. É uma gama grande de profissionais. Sim, eu acho que é também aqui da Rosane que ela colocou que os mediadores não se limitam a serem advogados ou psicólogos. Há outros profissionais especialistas na mediação civil e familiar. Isso, é isso. Essa aí eu vi ali e fiquei pensando, vamos clarear. Exatamente. E Marilene, assim, um acordo de mediação, ele pode ser oficializado? Como é que funciona esse acordo, esse contrato? Como é que isso é construído, né? Quando esse acordo é feito com um mediador, ele é ajuizado? Como é que é esse processo quando isso é necessário?
Olha, Cláudia, varia, tá? É variado. Porque, por exemplo, se as pessoas querem ficar com aquela situação que elas chegaram a um consenso, chegaram a uma decisão entre elas, pode ficar entre elas, se faz o acordo, elas assinam, ela leva uma cópia para cada uma. Agora, tem situações que precisam dar seguimento no judiciário. Por exemplo, quando tem filhos menores, tá? Então, não pode não ser levada, né, à homologação judicial se tem filhos menores. E então são situações assim que precisam daí dar um encaminhamento. Daí o mediador, depende se é privado, né, o mediador sugere, né, que seja encaminhado por um advogado, e esse advogado leva adiante o processo, né? Mas é um processo que é só mais para registrar e para ser homologado pelo juiz. Que essa é a grande maravilha, é um processo onde as partes é que construíram já o seu acordo, o seu contrato. Porque essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença de processo litigioso, onde entra com litígio e muitas vezes não chegam a um consenso, né? Tem pessoas que nem, mesmo na mediação judicial, que é obrigatória passar pela mediação, mesmo ali não chegam a um consenso e vão adiante litigando, né? E aí o juiz é que vai decidir o futuro daquelas pessoas. Quer dizer, quando vezes vão conviver com o filho, né? Qual o valor que vai ser dado, né, para ele poder viver, né? É que a gente não chama pensão em mediação, a gente chama o valor necessário para a subsistência dos filhos, né? Com quem vai morar a criança, né? Então, todas as decisões de vida das pessoas, né, de futuro da vida delas, que elas têm que tomar conta dessas decisões e se fazerem autores. Sim. Elas são co-construtores da realidade delas, elas mesmas constroem o que vão viver na vida. E isso é muito importante porque dá um sentimento de realização, dá um sentimento de autonomia, né? E há um fortalecimento do eu, um fortalecimento do ego, na medida em que eu decido as minhas questões. Sim. Eu sempre remeto para uma situação assim, uma criança pequena, né? Um bebê, eu estou com um neto agora de 11 meses, então, coisa mais querida. Então, ele está começando a dar os primeiros passinhos, assim, ele cai, daí ele levanta, aí ele cai, daí ele levanta. E é isso que a mediação fornece. A possibilidade da pessoa levantar, dar os passos que quer e se fortalecer nessa caminhada. Então, esse fortalecimento do ego cria um sentimento da capacidade dela de poder resolver outros impasses na vida dela. E de uma maneira de respeito, seja na família, seja no trabalho, seja no social, né? Realmente uma questão de respeito e através sempre desse processo dialógico, né? E não um processo de litígio. Acho bem importante isso que tu está falando, Marilene, essa questão desse espaço de respeito, porque aí ninguém está contratando ninguém para agredir e atacar o outro, né? Para diminuir o outro, para tirar do outro. Ambos estão se sentindo cuidados, né? Nesse espaço, e por isso é mais fácil, então, encontrar esse acordo, porque é um espaço de respeito, um espaço seguro. E, Marilene, existe algum conflito, alguma situação, alguma crise que não pode ser mediada? Existe alguma contraindicação para procurar um mediador? Sim, é que eu acho assim, a gente pode pensar algumas situações, né?
Por exemplo, situação de violência, a violência em si não pode ser mediada. O que a gente media em situações onde há, por exemplo, violência, né? Digamos, um homem foi violento com a mulher, tem até uma situação de cuidados para que não seja haja uma proximidade, uma convivência, né? Uma proteção para aquela mulher. Nós não vamos mediar a violência em si, mas nós vamos mediar, por exemplo, como esse pai, né, poderá conviver com os filhos e qual é a combinação que pode ser feita para que ele tenha esse espaço, né, de estar um tempo com os filhos. Quem leva os filhos, quem traz, quanto tempo é. Então, se medir as situações que envolvem decorrentes da violência, mas não a violência em si. Outra situação que não se media é quando a gente identifica que há má fé, né, na situação de mediação. Ou está usando a mediação para ganhar tempo num processo litigioso, ou está usando a mediação para saber informações, porque a mediação é um processo sigiloso. O mediador, por exemplo, não pode servir nunca de testemunha para nenhuma das pessoas se aquilo acarretar posteriormente não chega a um consenso entre, né, no litígio, e então o mediador não pode fazer isso. Então são situações assim que o mediador, por exemplo, se dá conta de que a pessoa realmente não estava querendo resolver e só está querendo enganar o outro. Sim. Né? E quando há uma disparidade, por exemplo, entre as pessoas, né, o mediador trabalha tentando equilibrar os dois, estou falando dois, mas pode ser três, por exemplo, pode ser 4, 5, né? Mas sempre buscando um equilíbrio para ninguém ficar no prejuízo. Né? Então, situações assim. Sim, onde existe a desigualdade de poder, né? Seja ela qual Isso. for. E tu tem alguma pergunta? Não, até antes você estava conversando sobre a questão desse litígio familiar. Eu me lembrei de um filme que para mim foi muito marcante, que é aquele História de um Casamento, né, do Netflix, que mostra justamente essa questão de se armar com um advogado, né, como se o advogado fosse uma arma para ferir a outra parte. Né? Tanto que no início desse filme até mostra essa questão da mediação, enfim. Mas esse foi um dos filmes que foi muito marcantes para mim, porque realmente mostrou de fato o que eu percebia dentro do direito de família. Né? E muitas questões além do direito de fato acabavam entrando nesse litígio, né? Como uma forma de ferir o outro. Sim, e isso é muito comum, tá? Mateus, que nós chamamos os terceiros envolvidos. Né? Ali no filme marcou bem como aquela advogada foi nociva, né? Sim. Para aquele casal. Mas, de vez em quando, as famílias também são nocivas. Tá? Dão conselhos, instigam um casal contra o outro, ou não gostam, e está na hora de tu te separar mesmo, ele não presta, né? Não respeitando o amor que existe naquele casal. Né? E eu te diria que também tem amigos que fazem isso, também instigam, né? E dão assim essa presença, e são pessoas influentes, né, na vida daquele casal. E vou te dizer que também tem terapeutas. Tá? Tem terapeutas que dizem não, instigam para buscar, porque tem uma visão individualizada, não tem a visão sistêmica. Sim. De que aquela construção é daquele casal e tratam como se fosse um vítima e o outro algoz. Perfeito. Então, acho que tem profissionais e profissionais, né? Sim. Como a Suzana ali está colocando, né? Profissionais que, de uma forma ou de outra, até por suas ressonâncias, vão tomar partido de um, né? Contra o outro.
E no caso desse filme, até o mediador acabou fazendo isso, tomando um partido. Né? Então, do cuidado realmente que o profissional tem que ter consigo mesmo, com aquilo que está... Porque o mediador, o terapeuta, enfim, eles também estão construindo aquele espaço que está acontecendo ali de trabalho, né? E eles têm que estar atentos também àquilo que está surgindo dentro deles. Porque muitas vezes eles vão botar mais lenha no conflito, né? Quando ficam mais presos às suas... Fala, Marilene, que eu te interrompi. Não, pode falar, que eu estava com uma ideiazinha aqui. Então, tá. É que eu acho assim, ó, que essas pessoas que interferem dessa maneira, muitas vezes elas não se dão conta, né? Sim. Não se dão conta. Algumas se dão e continuam, outras não se dão. E aí, nós lá na Clipe sempre referimos muito à importância do self do mediador. A importância do mediador se conhecer e se reconhecer enquanto está atendendo. Porque a vida, né, que as pessoas trazem são muito pesadas, as situações algumas vezes, né? E isso tem uma repercussão para todos que escutam. Então, como bate na gente enquanto profissional, né, e o quanto nós temos essa necessidade de separar o que é a minha vivência e o que é a vivência dos meus clientes, para que eles vivam a vida deles, eu vivo a minha, e não misture, não me misture, porque acho que essas questões acontecem, Cláudia, quando o profissional, né, o amigo, a pessoa que está ao lado, se mistura. Sim, quando não cuida do seu instrumento, né? Porque o principal instrumento do mediador é a sua pessoa, né? E trabalhar seu self é cuidar do seu instrumento. A teoria, né, a técnica é uma parte disso tudo. Agora, se o instrumento que vai utilizar, né, não está bem preparado, não vai funcionar. Isso, é verdade. Acho que... Então, é fundamental isso, e eu acho que aqueles profissionais do filme, Matheus, eles se atrapalharam porque eles se envolveram. Eles tomaram partido e não puderam ajudar. Lamentavelmente, né? Lógico que é um filme, mas muitas vezes acontece isso na vida real. Eu acompanhei muitas vezes isso na vida real, né? Por isso que até foi um choque para mim quando eu vi que um filme podia ser tão real assim. Sim. Não se dão conta de que, ao invés de fazer bem, né, de auxiliar, estão atrapalhando o crescimento e o fortalecimento daquelas pessoas. Sim, com certeza. E com relação, Marilene, à mediação em empresas familiares, né? Porque eu acho que essa é uma outra área importante relacionada à família e que imagino que busque muito. Muito importante. Por exemplo, a gente tem situações, por exemplo, de sucessões. Algumas vezes, né, o fundador escolhe um dos filhos para ser o sucessor, os outros como é que estão se sentindo. Algumas vezes um sai da empresa porque não aceita o que se passa ali na empresa. Então, são todas, é uma área riquíssima do mediador trabalhar. Né? E também uma outra área é com as famílias empresárias, porque o conflito pode estar dentro da empresa ou o conflito pode estar na família. Então, se trabalhar também em mediação com a família empresária, né, esses conflitos assim de rivalidades, né, trabalhando a questão da sucessão. Inclusive, né, Marilene? Sim. Um trabalho preventivo, né, poder ter um mediador. Porque em torno de 85% a 90% das empresas são familiares. Né? Então, um número bem significativo, né?
E aí o que acontece? As empresas não vão adiante, as empresas familiares, quando chega na segunda geração, começam os problemas e não chega na terceira geração. Né? Então, poder trabalhar os conflitos que ocorrem para que essa empresa tenha vida, subsista, sobreviva, né, no tempo. E não deixar que aquele conflito familiar termine com a empresa, Sim. termine com aquele negócio, principalmente quando ficam os primos, né, que não são os fundadores, são a continuidade daquela família. Então começam a ocorrer situações assim, que é fundamental a possibilidade de ser auxiliada pela mediação de conflitos. Com certeza. Tá? Marilene, a gente tem 5 minutinhos, né? Últimos da live. Então, assim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da CLIP, né? Porque a CLIP é uma instituição de ensino e mediação para quem está aqui nos assistindo e para que a gente possa ir, então, encerrando, mas eu não gostaria de não ter esse espaço para que tu possa trazer essa... porque é um ensino maravilhoso. A CLIP, nós temos atualmente o curso de mediação de conflitos, que trabalha dentro dos contextos de mediação familiar, mediação empresarial, mediação escolar, se as pessoas decidem, né, nessa abordagem. Há muitos anos, há uns 20 anos, eu trabalho nessa área, né, aqui em Porto Alegre. Formamos pessoas que trabalham tanto no nível privado quanto no judicial, né, mediadores depois vão fazer o curso judicial e vão daí... o que a gente tem retorno é que vão com conhecimento aprofundado, que dá uma outra capacidade para eles. E esse nosso curso atualmente está ocorrendo online, e quem tiver interesse, nós também damos cursos em company, tivemos curso em company em várias instituições do Rio Grande do Sul, e o nosso estágio é na Defensoria Pública, onde nós fomos a primeira instituição que fez um convênio com a Defensoria, e acho que o nosso trabalho, e aí era um convênio que só os nossos alunos trabalhavam lá, e há uns 2 anos atrás a Defensoria reconheceu a importância da mediação e abriu dentro da Defensoria um serviço da Defensoria, mas nós continuamos trabalhando lá com estágio. Sim. Então a gente fica contente, né, com essa caminhada, e quem tiver interesse, estamos à disposição, tanto para cursos lá na CLIP, quanto cursos em company. Maravilhoso. E eu também queria aproveitar também para lembrar o pessoal de que a TMS também, né, nós estamos concluindo as gravações do nosso curso online e daqui a um pouco a gente vai estar lançando também o treinamento em TMS. Então deixamos aqui para vocês essas 2 sugestões, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa boa. Eu quero te agradecer, Marilene, porque a Marilene é uma grande mestra minha. Eu realmente, assim, eu tenho muito carinho em te ter aqui na live da TMS. Foi maravilhoso poder te ouvir, e tenho certeza aqui que a gente podia ainda ficar mais um tempão, porque muito tempo mesmo. Acho que foi uma conversa, como tu colocasse ali no início, em família, né? Muito agradável. Muito que bom. Que bom, eu também. Beijo para ti. Obrigada. Obrigada, eu também agradeço a vocês. Eu disse, vocês são meus carinhos, tu, Eduardo, e agora o Matheus. E tu viste que a Thaís estava aí também, né? Presente, nos mandou uma mensagem, sim. Não vi, nos mandou, não vi. Thaís. Um beijo a Thaís também, né? Querida, a Thaís é uma querida. Várias pessoas queridas aqui nos assistindo e também aqui te homenageando, Marilene. Que bom, muito agradeço. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra para mim. Beijo. Beijão.